Olá, pessoal! A nossa aula de atualidades do dia de hoje vai falar a respeito da rebelião do Grupo Wagner, um grupo de mercenários que tem atuação aí por vários continentes e que foi contratado pela Rússia na campanha da Ucrânia. Vem para cá, vamos tentar entender tudo sobre isso, porque é um dado de geopolítica extremamente fundamental e que já foi motivo de prova. Legal? Vem para cá, confere comigo. Aula de hoje, pessoal, vamos falar de atualidades, de maneira muito especial, a rebelião do Grupo Wagner. Bom, primeira questão importante é a gente tentar entender o que é o Grupo Wagner. O Grupo Wagner ele foi criado por Yevgeny Prigozhin lá em 2014 para ser um grupo de mercenários que tem atuação quase que em escala global. Segundo o próprio Prigozhin, hoje as suas tropas formam mais ou menos 25 mil homens e eles estão espalhados lá pela África, grande parte da Eurásia e também na Oceania. A gente vai poder observar que esse grupo é um grupo paramilitar, formado basicamente por ex-combatentes que são recrutados no mundo inteiro, por isso são chamados simplesmente de mercenários, porque eles não lutam por uma causa ou por um país. Eles lutam mediante pagamento. E assim foi que eles atuaram, por exemplo, no Mali, auxiliando o governo daquele país para tentar diminuir a influência da França sobre aquele território. Lembrando que lá no passado, os franceses foram os colonizadores. Da mesma maneira que o Grupo Wagner também foi utilizado pelo ditador da Síria, Bashar al-Assad, que, aliás, é um aliado de primeira hora de Vladimir Putin da Rússia, na guerra daquele país, que foi uma guerra interna, uma guerra civil, onde parte da população queria depor o próprio regime ditatorial de Bashar al-Assad. E, mais recentemente, o governo russo vem se utilizando do Grupo Wagner na guerra contra a Ucrânia. Bom, se a gente entendeu, então, esse Grupo Wagner, vamos colocar as características dele agora no quadro para a gente tentar entender uma outra etapa, que é quem é Yevgeny Prigozhin, que é o seu líder. Legal? Vem para cá. Então, puxando o nosso quadro aqui primeiro, vamos lembrar o que é esse Grupo Wagner. Esse Grupo Wagner é basicamente um grupo de mercenários. Esses mercenários, como dissemos, não lutam por uma causa ou por um país, mas sim mediante pagamento. Tudo bem? E, portanto, são recrutados basicamente de forças armadas de vários países do mundo, notadamente ex-militares. Um dado interessante aqui para a gente falar é que o uso de mercenários não é uma exclusividade da Rússia, do Mali ou da Síria. Os Estados Unidos têm o que eles chamam de contratados. Os contratados normalmente são ex-integrantes das Forças Armadas Americanas, sobretudo das tropas de elite, como, por exemplo, o Delta Force do Exército, ou ainda aquele ligado à Marinha que fez o processo de morte e captura de Bin Laden, E, portanto, eles integram grupos de contratados para determinadas operações onde o governo americano não quer colocar os próprios soldados. Isso envolve, por exemplo, a proteção de signatários dos Estados Unidos dentro de países que têm lá uma alta incidência de rapto, morte ou tentativa de homicídio, proteção de embaixadas e por aí vai. Portanto, não é uma prerrogativa só utilizada pela Rússia, ok? Com outro nome, os Estados Unidos também faz a contratação de mercenários, só que nesse caso eles chamam de contratados, perfeito? Então, voltando ao Grupo Wagner, é um grupo de mercenários que atua mediante pagamento, normalmente eles são ex-militares, portanto, com treinamento nas forças de vários países e que são recrutados pelo grupo mediante pagamento. A gente sabe que o Grupo Wagner
ele foi criado em 2014 e hoje é um dos grupos mais atuantes do mundo. Segundo Yevgeny Prigozhin, que é o seu líder, eles têm atualmente hoje 25 mil homens que atuam para o grupo mercenário. E eles atuam em vários países do mundo, né? Alguns dos mais importantes na sua atuação foi o Mali, mas nós temos atuação também na Síria e agora, recentemente, na guerra da Ucrânia, sendo contratados pelo governo russo, ok? Bom, se entendemos então, né, o grupo Wagner, nós precisamos agora entender a sua liderança. Quem é Yevgeny Prigozhin? Yevgeny Prigozhin, na verdade, era alguém que já tinha sido condenado lá na década de 1980, é um criminoso, passou vários anos na prisão, e depois que ele sai da prisão, ele começa uma relação muito intensa com Vladimir Putin. Oficialmente, ele tem lá uma cadeia de empresas que fornecem alimentação para o governo russo, o que lhe garantiu, portanto, que ele ficasse milionário em pouco tempo durante todo esse período de mandato de Vladimir Putin e, portanto, pode ser considerado alguém muito próximo, né, do próprio presidente da Rússia. A Rússia já se utilizou do grupo Wagner em vários momentos, mas esse agora é um dos mais importantes na guerra contra a Ucrânia. Outra questão importante é que as empresas de fornecimento de alimentação, né, que Prigozhin tem dentro da Rússia para o próprio governo é apenas uma parte das suas atividades. Lembrando que, oficialmente, a Rússia não pode contratar grupo mercenário e é por isso que o Prigozhin registrou a empresa dele como uma empresa de segurança em território russo para então poder ofertar os seus serviços ao governo daquele país. Bom, nós sabemos então que o grupo Wagner é a joia da coroa do Prigozhin, é aquele que traz os maiores rendimentos, né, financeiros para o próprio Prigozhin. Mas a pergunta fundamental é: por que é que a Rússia está utilizando mercenários na guerra com a Ucrânia? Nós poderíamos listar algumas questões que para os russos é interessante. Primeiro, que em caso, né, de ocorrer lá determinados massacres de população civil ou qualquer tipo de comportamento que esteja fora das leis internacionais a respeito da guerra, a Rússia pode simplesmente alegar que ela não cometeu aquele tipo de operação e que isso se deve ao grupo Wagner e, portanto, ela pode, em tese, transferir a responsabilidade para esse grupo. Uma segunda questão é que o grupo Wagner é um grupo considerado extremamente agressivo, com soldados muito bem treinados e que tem lá, né, uma coragem dentro da batalha, do campo de batalha, que é muito maior do que a maioria do exército russo tem demonstrado na Ucrânia. E, portanto, ele é muito utilizado quando as batalhas muitas vezes são decisivas, que precisa lá de comandantes extremamente arrojados e uma dose de ousadia muito profunda que às vezes os comandantes militares russos não têm. Um outro ponto importante, né, diz respeito ao fato de que o grupo Wagner ele opera, por vezes, nas sombras, né? E, portanto, as operações sequer têm um conhecimento absoluto, né, dos próprios ucranianos ou de outros países ou das agências de inteligência. E isso permite, inclusive, a eliminação de comandantes militares, de políticos, né, e de outras atividades que seriam consideradas claramente assassinatos, né, pelas leis de guerra. Perfeito? Então vamos colocar isso também aqui no nosso quadro. Vem para cá. Então, né, a gente sabe, né, que esse grupo Wagner, o seu líder, né, o Prigozhin, né, na verdade, ele foi condenado por crime organizado na década de 1980 e cumpriu vários anos de prisão. Ao sair da prisão, ele se estabelece oficialmente como um empresário
da área de alimentação. Um empresário da área de alimentação. E fecha contratos, né, para fornecimento de alimentação com a Rússia de Vladimir Putin, o que tornou ele, em pouco tempo, né, uma pessoa multimilionária. Bom, se a gente entendeu então agora o Prigozhin e por que a Rússia está se utilizando de mercenários na guerra da Ucrânia, uma pergunta é fundamental. Qual é o motivo da rebelião do grupo Olá, meus Wagner? amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lac Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.